e o Léo Ortiz está jogando mais bola do que o Pulgar. Então, a primeira coisa que o Tite fez ontem foi rasgar o discurso dele de meritocracia. Não existe meritocracia, não existe campo-fala quando o Léo Ortiz é banco de reservas do time do Flamengo. Mas, desempenhando desse jeito, a tendência é mesmo que eles não mudem de ideia, né? Porque, assim, por muito menos, a atual diretoria não quis a permanência do Dorival Júnior, que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Como é que eles vão querer também a permanência do Tite? Não faz sentido mesmo, né? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos continuar repercutindo tudo que a imprensa vem falando sobre o último jogo entre Flamengo e Peñarol pela Libertadores. Muitas críticas ao técnico Tite. O Vene Casagrande não poupou, na verdade, críticas a esse elenco do Flamengo, que é um elenco muito caro, um elenco cheio de jogadores famosíssimos, e ainda assim não conseguiu vencer o Peñarol jogando em casa. Peñarol tem um bom time, porém não tem nem comparação, né? Os reservas do Flamengo, no papel, são melhores do que o time do Peñarol. Então, mais uma vez, o Flamengo não conseguiu impor seu jogo, não conseguiu jogar aquilo que sabe e, consequentemente, perdeu em casa, uma partida desastrosa no sentido de que poderia fazer muito mais e acabou não fazendo. O técnico Tite foi vaiado, muito vaiado pela torcida, xingaram demais o Tite, e Vene podia trazer informações ali de bastidores, como o elenco do Flamengo reagiu e principalmente se tem ou não chances de virar na volta, porque a gente sabe que será bem difícil jogar lá no Uruguai. A pressão é danada também. A torcida do Peñarol vai apoiar a equipe. O Flamengo tem que fazer aquilo que não fez no Maracanã. Vamos acompanhar as últimas informações a partir de agora. O link do programa SBT Esportes Rio estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. O cabelo. Fica cabreiro não. O que me deixa tranquilo é que ontem eu pude ouvir uma promessa do Tite que me deixou mais tranquilo. tranquilo. Qual é a promessa? Ué, ele falou que o Flamengo lá no Uruguai vai criar menos, porém vai conseguir fazer o gol. Entendi. Ele chamou essa responsabilidade. Ô, Vene Casagrande, pode começar. Vamos lá, Fernandinha. Eu fico muito tranquilo ao criticar a escalação do técnico Tite, porque ontem mesmo aqui no programa, antes da bola rolar, antes mesmo do Flamengo divulgar de maneira oficial a escalação, eu havia dito o seguinte, que o que o Tite havia esboçado na última atividade, na minha opinião, era errado. O Léo Ortiz, o principal jogador do Flamengo nos últimos jogos, não poderia ficar no banco de reservas. E ele ficou. Ele ficou no banco para o Pulgar e para o De La Cruz. E eu colocaria o Léo Ortiz no lugar do De La Cruz por motivos que vocês puderam ver ontem na partida. O De La Cruz não estava bem fisicamente, muito pelo contrário, muito mal. Fez uma péssima exibição ontem diante do Peñarol. Eu começaria com o Léo Ortiz. Dito isso, a gente pôde ver um Flamengo dentro de campo, coletivamente e individualmente, muito abaixo. A partida que o Flamengo fez ontem contra o Peñarol foi uma vergonha. Eu, de fato, não consigo salvar nenhum jogador na atuação ontem diante dos uruguaios nessa derrota por 1-0 dentro do Maracanã para mais de 64 mil pessoas. Individualmente, todos mal, a verdade é essa. Inclusive o Pulgar errando muitos passes e coletivamente também o Flamengo, nossa senhora, foi o pior jogo do Flamengo desde a chegada do Tite. Foi muito mal o Flamengo, parecia um time nervoso, parecia um time que nunca havia jogado uma competição tão importante como é a Libertadores. Por exemplo, Pulgar e o De La Cruz, só no primeiro tempo eles erraram juntos 19 passes. Isso não é normal. O Pulgar, por exemplo, foi quem iniciou a jogada do gol do Peñarol. Ele erra um passe lá na frente. Mas culpar unicamente o Pulgar é errado, na minha opinião, porque ele erra o passe lá na frente, mas se a gente for parar e analisar, o setor defensivo totalmente perdido do Flamengo. Varela perdido, Fabrício Bruno perdido, Léo Pereira perdido, o Alexandre perdido. Então foi um erro coletivo no gol do Peñarol, que se inicia com o Pulgar, que, repito, fez uma péssima partida. No segundo tempo, com as alterações, o time até melhorou. O Léo Ortiz, olha, quem diria, entrou muito bem. A chegada dele no meio de campo do Flamengo fez o Flamengo evoluir, mas longe de fazer uma boa partida e até mesmo conseguir um empate. Muito pelo contrário, eu acho que o Peñarol estava muito mais próximo de conseguir o segundo gol do que o Flamengo conseguiu o gol de empate. Então, coletivamente e individualmente falando, foi uma partida terrível do Flamengo. Foi uma vergonha o que o Flamengo protagonizou ontem diante dos torcedores do Flamengo. E para finalizar, para mim, Fernandinha, o Flamengo dentro de campo é o retrato do que é o Flamengo atualmente fora de campo. Porque ontem muitos torcedores estavam xingando o Tite,
Quer xingar? Beleza, pagou o ingresso, faz o que bem entender. Mas a culpa não é só do Tite. Ele errou, sim, na escalação, errou em algumas alterações, ele vem errando, acho que a comissão técnica do Flamengo está errando em algo porque a preparação física do Flamengo não é normal, o Flamengo está sempre cansado, mas a culpa não é só dele, é o retrato do que é a diretoria atualmente. A diretoria está muito mais preocupada em eleições, e eu falo no plural, porque está preocupado com a eleição do Flamengo em dezembro e tem dirigente mais preocupado também com a eleição para vereador. E eu vou falar nome, o Marcos Braz, que é VP de futebol do Flamengo, para fazer campanha eleitoral dentro e fora do clube, é um leão. Mas para cobrar uma melhoria da comissão técnica e dos jogadores do Flamengo, é um gatinho. E a verdade é essa, o que é o Flamengo hoje dentro de campo é o retrato do que é a diretoria, que está mais preocupada com outras situações. Rodolfo Landim está muito mais preocupado em fazer uma boa campanha para o candidato dele na eleição em dezembro presidencial. O Marcos Braz está muito mais preocupado com a campanha dele para vereador. O Cacau Cota, que é diretor de Relações Externas do Flamengo, está muito mais preocupado com a campanha dele para vereador do município do Rio de Janeiro. E dentro de campo, o Flamengo só está em declínio. Ah, disputa 3 competições. Será mesmo que disputa 3 competições? Porque o Flamengo está a um pé de ser eliminado na Libertadores. Eu não consigo me apegar a nada para dizer que o Flamengo vai chegar lá no Uruguai e vai conseguir uma vitória. Não consigo. Pode conseguir? Óbvio que pode. O Flamengo tem uma camisa enorme, é Libertadores. Mas o que me faz crer que o Flamengo vai conseguir essa vitória fora de casa? Lembrando, o Flamengo não vence fora de casa na Libertadores desde 2022, ainda com Dorival Júnior, quando o Flamengo venceu por 4-0 o Vélez. De lá para cá o Flamengo não conseguiu vencer. Então como é que o Tite me vira numa entrevista coletiva, sem autocrítica nenhuma, vira pro torcedor e fala assim, eu garanto que lá a gente vai criar menos chances e a gente vai conseguir fazer o gol. Você pode me cobrar. Ele falou isso. E nós vamos cobrar. Nós teremos que cobrar. Porque, repito, eu não consigo ver o Flamengo vencendo o Peñarol fora de casa na quinta-feira que vem. Pedrosa, esse negócio aí acalma? Acalma. E é melhor entregar. Toma. Entrega pra ele, porque ele tá muito nervoso. Isso aqui é o contrário do Petreino. É pra você ficar mais tranquilo. Deixa eu falar. Hoje eu aumentei a dose do pré-treino. Aumentou? Não precisava, era só ver o gol do Peñarol Olha ontem. aqui, ó. Eu já quero saber, eu vou com o Pedrosa agora, mas eu já quero que você vá pensando aí, ô Vene Casagrande, se existe alguma possibilidade de até o fim da temporada o Tite não ser mais o treinador do Flamengo. Não fala agora. Eu quero saber. Tem alguns torcedores pedindo, outros não pedem isso. Eu quero saber o que você acha sobre isso e se isso pode acontecer. Ô, Pedrosa, você ontem falou pra mim, Fernando, São Paulo lá no Morumbi, não sei o que é. E eu falei, é claro, eu não posso desprezar a tradição do São Paulo dentro da competição, dentro da casa dele. Mas eu tenho que pensar e ser otimista com o meu time Botafogo. E eu acho que o torcedor rubro-negro também tem que ser assim. A gente está falando de um Peñarol e muita gente pode não saber, o Peñarol é um dos maiores campeões dessa competição, né? O Peñarol tem 5 Libertadores, ele é extremamente tradicional na Libertadores, né? De uma década para cá que os brasileiros estão sendo muito fortes e muitos ao mesmo tempo, mas o que a gente sempre viveu foi um brasileiro fazendo a história um tempo, depois outro brasileiro, alguns... a gente não tinha tanto espaço na Libertadores. E hoje a gente está tomando de assalto, né? Inclusive até os nossos irmãos estão bem irritados com os brasileiros porque a gente está tendo muita tradição nessa competição. Mas isso não era a realidade. O Peñarol é um desses grandes tradicionais dessa competição. Jogar lá é muito difícil, eles estão com um estádio novinho, eles estão com um time reformado, assim, bem reforçado, inclusive. Mas eu acho que o torcedor do Flamengo, ô Pedrosa, o torcedor ele não precisa trabalhar esse resultado como uma terra arrasada. É ruim perder no Maracanã demais, mas eu não acho uma tragédia. O Peñarol é um time altamente tradicional e não acho difícil desfazer. Você acha, Pedrosa? Acho. Eu tava tentando animar teu povo, eu tenho certeza Vene. que o Pedrosa vai concordar comigo. Fala Ele comigo. acha porque o Flamengo vem desempenhando muito mal. Lógico. É isso. Olha só, existe uma grande diferença entre o jogo que o Botafogo fez e o jogo que o Flamengo fez. O jogo que o Botafogo fez dá esperança para você ir ao Morumbi e ter totais condições de vencer o São Paulo, porque o Botafogo é um time melhor do que o São Paulo. O que eu destaquei aqui o São Paulo é um bom time, tem uma tradição imensa na Libertadores e o jogo é no Morumbi.
no Morumbi, isso é muito difícil de você enfrentar. Mas é ao contrário. O Peñarol ontem enfrentou um Flamengo que não jogou absolutamente nada. O Peñarol veio ao Maracanã e jogou melhor do que o Flamengo. Teve a oportunidade de fazer 2 gols, pelo menos, no Flamengo, dentro do Maracanã, em uma atuação de pouca inspiração individual, de pouquíssima inspiração coletiva, onde o Tite erra antes e depois, porque quando eu falo isso, eu também me sinto muito confortável de falar que a gente abriu o programa ontem falando sobre o Léo Ortiz. O Léo Ortiz é o melhor volante do Flamengo, mesmo ele não sendo volante. E não é só na vaga do De La Cruz, como o Vene sugeriu, não. É na vaga do Pulgar também, que errou no primeiro gol, e o Léo Ortiz está jogando mais bola do que o Pulgar. Então, a primeira coisa que o Tite fez ontem foi rasgar o discurso dele de meritocracia. Não existe meritocracia, não existe campo-fala quando o Léo Ortiz é banco de reservas do time do Flamengo. Isso não existe. O Léo Ortiz é o melhor jogador de meio-campo do Flamengo e ele deveria ter sido titular. Dito isso, mesmo sem Léo Ortiz, a atuação coletiva do Flamengo foi uma vergonha. Um time que não consegue ter nenhuma associação nas pontas, é um time que insiste toda vez na bola longa. Eu repito aqui, concordo com o Veni, não é só erro do Tite. O Tite perdeu o seu trio de ataque, recebeu reforços também, mas essa adaptação é complicada. Agora, tem uma posição que eu falei aqui. Não adianta achar que o Gabigol vai dar conta, porque o Gabigol não me parece ser mais o jogador que ele já foi. A diretoria tinha que ter contratado quando o Pedro se lesionou. O Flamengo não tem centroavante. Entrou o Carlinhos, com todo respeito ao Carlinhos. Não dá pra ele. Não dá pra ele. E aí você vai jogar no Uruguai com resultado negativo de 1-0. E aí o que o Tite errou após a coletiva? Como é que você traz uma responsabilidade dessa pra você com o seu time desempenhando o futebol que desempenhou no Maracanã diante de 60 mil pessoas e fala que o seu time vai fazer gol lá no Uruguai? Pode acontecer? Pode acontecer, mas pra que trazer essa responsabilidade numa panela de pressão que já é imensa? Então, assim, pro Tite melhorar, eu faço várias críticas e faço várias pontuações aqui que eu relevo a questão do trabalho do Tite, calendário e tudo mais. Ontem não teve desculpa. O torcedor do Flamengo está coberto de razão de criticar o técnico. Tem essa possibilidade e você concorda com ela? Fernandinha. Do Tite terminar a temporada ou não terminar a temporada como treinador do Flamengo? Estamos falando de futebol, né? Eu acho o seguinte, se eu disser aqui na frente das câmeras que não existe essa possibilidade, eu estaria mentindo pro torcedor. Vamos levar em consideração que o Flamengo seja eliminado quinta-feira e logo depois é eliminado na Copa do Brasil ou perde alguns jogos importantes do Campeonato Brasileiro. Como que eu vou dizer que não há chance do Tite ser demitido? Ou pode ser até mesmo ao contrário, o Tite virar e entender que ele não consegue mais fazer um bom trabalho, pedir o boné e se despedir, porque o contrato dele é até dezembro. O que eu garanto para você é, o Tite não fica em 2025. Isso eu garanto pra você. Você garante isso, Garanto, independentemente de quem ganhar a eleição. Mesmo se for campeão. Mesmo se for campeão, ele não fica em 2025. Isso é um fato. Mas por quê? Porque ele não quer ou porque o Flamengo não quer? Boa pergunta sua e eu vou te responder. Pelo que eu sei, nos bastidores, as duas chapas favoritas não têm interesse em ficar com o Tite em 2025. Sim. Então é pelo lado do Flamengo. Então, mas, obviamente, a gente está em setembro. Vai chegar dezembro, a eleição vai acontecer e lá vai ter essa avaliação, digamos assim. Mas, desempenhando desse jeito, a tendência é mesmo que eles não mudem de ideia, né? Porque, assim, por muito menos, a atual diretoria não quis a permanência do Dorival Júnior, que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Como é que eles vão querer também a permanência do Tite? Não faz sentido mesmo, né? Ô, Vene, você concorda em uma demissão do Tite agora, nesse momento? Não, nesse momento eu não sou a favor. Eu não sou a favor da demissão do Tite, embora a torcida organizada, a mais tradicional do Flamengo, esteja aí fazendo campanha para a saída do Tite e a permanência do Felipe Luiz como interino até dezembro. Eu não sou a favor disso. Sabe por que eu não sou a favor? Te respondendo. O grande problema para mim não é os jogadores em relação com o Tite, como foi com o Sampaoli, que a relação era terrível. E aí eu era a favor da saída. Nesse caso, não. Eu acho que é muito mais sentar, conversar, a diretoria entrar em cena, cobrar do Tite, da comissão técnica e dos jogadores. Porque os jogadores também têm culpa nessa história. A culpa não é só do treinador. Olha como o jogador está desempenhando dentro de campo. Por exemplo, contra o Vasco. A culpa foi do Tite? Eu defendi o Tite. O Flamengo criou várias oportunidades. A culpa foi dos jogadores. Mas... também teve o Coutinho. Ih, ele tá ali, ó. Mas te respondendo tá falando... de maneira sucinta, eu não sou a favor da saída do Tite agora, não. Eu já sei sua resposta, mas eu sou paga pra perguntar. E eu tenho que ser rápido, que a gente vai agora pro Botafogo e... Então tá aí, né, um pouco da análise dos comentaristas falando sobre isso, né, sobre a demissão do Tite. Como o Vene falou, que ele não fica para 2024, certamente será demitido no ano que vem, não vai renovar o contrato ali, né, vai ser o fim desse vínculo entre Tite e Flamengo e Tite. A atuação foi muito ruim, acho que
Pô, eu confesso que eu fui assistir o jogo achando que seria 2-3-0 pro Flamengo. Venceria bem, sabe? Tava bem confiante nessa partida. E ver que o Flamengo perdeu em casa, o que é muito difícil, você perder o primeiro jogo em casa e conseguir dar a volta fora, fica bem complicado. O Peñarol é um time chato, a gente viu, defenderam bem, fizeram catimba, muito estilo sul-americano, sabe? Fez 1-0, retrancou, jogou lá atrás e só no contra-ataque do Flamengo. Como já vinha sendo nos últimos jogos. O Flamengo dá muito contra-ataque pro adversário, sofre demais e dessa vez não foi diferente, né? E com isso, o Tite promete que será diferente, que vai fazer a diferença, o elenco do Flamengo na volta, que não vai perder as chances, mas como foi dito, quem garante? Quem garante que o Flamengo vai jogar um futebol que não jogou até agora? Vem oscilando demais. A gente espera, claro, na torcida, né, que o Flamengo possa fazer uma partida espetacular no Uruguai, voltar com a classificação. Mas nada me deixa confiante que o Flamengo vai classificar para a próxima fase. A gente torce, é claro, vai torcendo para tudo certo, mas se botar no papel e ver como vem atuando, meus amigos, a expectativa tá longe de ser das melhores, mas é claro, qualquer novidade traremos para vocês aqui no canal. E deixe um comentário aí, opine. Vocês acham que o Mengão classifica na volta? Comente abaixo que é importante saber o que vocês pensam. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!